Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Considere o seguinte equilíbrio: estabelecido a temperatura T. Tá vendo que nós temos aqui, ó, 1 mol de monóxido de carbono com 1 mol de água forma 1 mol de gás carbônico, dióxido de carbono, mais 1 mol de H2. Tá vendo que a gente tem as mesmas proporções, pessoal? Tá vendo que aqui, ó, 1 mais 1 eu tenho 2 volumes de gás no reagente, 1 mais 1 eu tenho 2 volumes de gás nos produtos. Tá legal? Tá aqui, ó. Sem alterar a temperatura, é possível aumentar a quantidade em mols de dióxido de carbono? Então, a gente tem que falar, ó, sem alterar a temperatura, é possível aumentar a quantidade em mols de dióxido de carbono desse cara aqui, ó. Vamos ver, então, as três afirmações aqui. Acrescentando mais monóxido de carbono à mistura em equilíbrio, ou seja, monóxido de carbono aqui, ó, CO. Se nós aumentarmos a concentração disso aqui e adicionar mais monóxido de carbono, a gente desequilibra, né? Só que faz o quê? Ela tem a formação de CO2. Então, onde nós adicionamos, a gente sempre, né, altera o sentido da reação para o sentido ao contrário que a gente está adicionando. Se nós estamos adicionando o reagente, eu desloco para o produto. Se nós estivermos adicionando o produto, desloca para os reagentes. Então, se nós adicionarmos monóxido de carbono, eu vou deslocar para onde? A reação? Para o sentido direto. Então, a 1 é verdadeira, está correta, tá certo? 2. Acrescentando um gás inerte à mistura em equilíbrio. Pessoal, por que eu falei aqui, ó, já no início? Eu tenho, ó, um volume de gás aqui no CO, um volume de gás na água, um volume de CO2 e um volume de H2. Ou seja, 1 mais 1, 2 volumes. Eu tenho 2 volumes nos reagentes. 1 mais 1, tenho 2 volumes no produto. Pessoal, agora, o que a gente tem que avaliar em relação a isso daqui? Tá vendo que a gente avaliando desse jeito, eu tenho a mesma quantidade dos dois lados da reação, tanto no reagente quanto no produto. Então, se eu adicionar um gás inerte, aquele que não vai reagir, vai deslocar o meu equilíbrio? Não, é falsa essa. Ele não vai deslocar o equilíbrio e nem vai aumentar a produção de dióxido de carbono, tá? Então, essa aqui é falsa. Por quê? Porque quanto mais eu aumento a quantidade de gás inerte que não vai reagir, vai aumentar a pressão do sistema, tudo bem. Mas ele não altera, ele não vai alterar a formação de CO2. Então, tanto faz o quanto que vai se adicionar. Vai aumentar a pressão do sistema, mas não vai influenciar. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade. Se eu tivesse quantidades diferentes, aí a gente teria que verificar. Entendeu? Aumentando a pressão do sistema, sempre vai deslocar para o lado que tiver menor quantidade. Como aqui é igual, não vai deslocar para nenhum dos lados. Tá certo? 3. Aumentando a pressão do sistema da mistura em equilíbrio. Eu acabei de explicar, né? Se aumentarmos a pressão do sistema, vai sempre deslocar para o lado que tiver menos quantidade de gases, ou seja, volumes, litros, tanto faz, tá? Tá vendo que eu tenho 1 mais 1, 2 volumes no reagente e 2 volumes no produto. E tendo isso daqui, pessoal, se a gente aumentar a pressão, não vai influenciar em absolutamente nada também, porque eu tenho a mesma quantidade. Então, tá vendo que a interpretação do 2 e do 3 é praticamente a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa. Só que, claro, a gente está verificando. Se nós aumentarmos com gás inerte, também a pressão parcial dos gases não se alteram. Tá certo? Então, qual é a alternativa correta? Somente a 1 é certa. Porque o resto, as 2 e a 3, são erradas, tá? Falsa. Tá legal, pessoal? Um exercício bem legal de interpretação, né, que a gente verifica em questão de pressão, né, dos gases, ainda mais quando a gente tem uma equação com a mesma quantidade de volume. Isso é bem, mas bem complicado. Tá bom? Mas é um exercício legal que a gente utiliza bastante conceitos para resolver isso daqui. Tá bom, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, é importante. Volta um pouquinho o vídeo, que às vezes perdeu um pedacinho da explicação. Pode resolver todo o seu problema quando você voltar.
E assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês também colocando aí nos comentários, tá certo? E se você chegou até aqui, coloca a hashtag deslocamento de equilíbrio, que isso ajuda a engajar bastante o vídeo, pessoal. Eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, mas muito gostoso. Tá bom, pessoal? Ajuda bastante o canal a crescer. Tá legal? E se vocês quiserem que eu grave algum tipo de vídeo diferente, uma dica, curiosidade, uma série, alguma coisa voltada para a ciência, coloca aí nos comentários também, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês também e já vou verificando a viabilidade de gravar os vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!